O carro avançava pela estrada secundária, engolido por uma floresta densa que se fechava ao nosso redor como se quisesse nos prender. As árvores, altas e imponentes, lançavam sombras alongadas sobre o asfalto rachado, e o silêncio lá fora era quase ensurdecedor. Cada quilômetro percorrido parecia nos afastar mais e mais do mundo que eu conhecia. Não era apenas um passeio pelo interior. Era uma viagem para dentro do desconhecido. Ele dirigia com uma mão no volante e a outra repousando casualmente sobre a perna, falando com entusiasmo sobre o fim de semana que passaríamos ali, longe da confusão da cidade. Sua voz era animada, mas havia algo nela que parecia ensaiado demais, como se quisesse me convencer de que tudo aquilo era normal. Mas meu instinto dizia o contrário. Meu corpo sabia antes da minha mente que havia algo errado. Então, a casa surgiu do nada. Ela era grande, velha, com paredes cinzentas que pareciam ter visto décadas de segredos. As janelas eram escuras, refletindo a luz do entardecer como olhos vazios que nos observavam. Um vento gelado passou por mim quando saí do carro, arrepiando minha pele. Algo estava errado ali, mas eu não sabia exatamente o que. A porta rangeu quando se abriu, e lá estava ele. O pai dele. Alto, de postura rígida, com olhos que pareciam capazes de atravessar a alma de qualquer um. Seu rosto era marcado pelo tempo, mas sua expressão não revelava nada. Ele me cumprimentou de maneira educada, mas seu olhar permaneceu sobre mim por um segundo a mais do que o necessário. E naquele instante, meu coração acelerou. Por quê? Não havia ameaça explícita em seu tom de voz. Não havia nada de errado em suas palavras. Mas algo naquela presença me deixava inquieta, como se eu estivesse sendo medida, avaliada. Testada. Entramos na casa, e um arrepio percorreu minha espinha assim que cruzei a soleira. O cheiro de madeira antiga e algo levemente metálico pairava no ar. O ambiente era meticulosamente organizado, mas frio, como se ninguém realmente vivesse ali, apenas ocupasse o espaço. A decoração era austera, sem enfeites ou toques pessoais. Não havia fotografias na parede. Nenhum vestígio de afeto. Enquanto nos acomodávamos, o pai dele nos serviu café. Cada gesto dele era calculado, sem pressa, sem desperdício de movimento. Ele falava pouco, mas cada palavra parecia ter um peso oculto. A conversa fluía superficialmente, mas meu corpo continuava em alerta. Eu tentava ignorar aquela sensação, dizendo a mim mesma que era apenas a ansiedade de estar em um lugar novo. Mas então, aconteceu algo que me fez duvidar de tudo. Durante o jantar, enquanto discutíamos trivialidades, senti seu olhar sobre mim. Olhei para cima e nossos olhos se encontraram. Não foi um simples cruzamento de olhares. Foi um choque elétrico. Um reconhecimento. Como se, em um instante fugaz, algo invisível tivesse sido selado entre nós. Meu coração saltou no peito, e eu imediatamente desviei o olhar, sentindo um calor súbito subir pelo meu pescoço. O que foi isso? A noite caiu, e com ela veio uma inquietação crescente. Decidi sair para tomar um pouco de ar fresco antes de dormir. O vento noturno carregava um perfume amadeirado e úmido, e por um breve momento, respirei fundo tentando me acalmar. Mas então, olhei para trás. Ele estava lá, parado à janela, me observando. Não fez nenhum movimento para se esconder. Apenas ficou ali, imóvel, seus olhos presos em mim de uma maneira que me fez sentir como uma presa sendo analisada por um predador paciente. Meu coração disparou, e cada fibra do meu ser me gritava para correr. Mas eu não corri. Algo me impedia. Aquela noite, eu lutei para dormir. Cada rangido da casa, cada sopro do vento, tudo parecia amplificado. Mas o que realmente me mantinha acordada não era o medo. Era a pergunta que queimava em minha mente. Por que eu não consegui desviar o olhar? Na manhã seguinte, acordei cedo, antes de qualquer movimento na casa. Desci as escadas em silêncio, o coração ainda acelerado pelo que havia acontecido na noite anterior. O ambiente estava mergulhado em um silêncio opressor. Parecia que eu era a única alma desperta naquele momento. Saí para o quintal, buscando o ar fresco para clarear minha mente. Mas assim que meus olhos se ajustaram à luz suave da manhã, eu o vi. Ele estava ali, sentado ao lado do celeiro, me observando novamente. Sem disfarces, sem pressa, apenas me encarando,
como se estivesse esperando algo de mim. E naquele instante, eu soube. Eu havia cruzado um limite invisível. E o ambiente mudava completamente. A certeza de que aquilo não iria parar ali naquela noite. Enquanto tentava dormir, minha cabeça não parava de rodar. Eu podia ouvir sua respiração ao meu lado, tranquila, alheia a tudo o que acontecia dentro de mim. Fechei os olhos com força, tentando afogar os pensamentos que me queimavam por dentro, mas toda vez que fazia isso, a mesma imagem voltava a mim. A forma como nos observava à beira do rio, aquela calma inexplicável em seu olhar, como se tudo já estivesse decidido antes que eu mesma compreendesse. Levantei-me sem fazer barulho e saí do quarto. Eu precisava de ar, de um momento para organizar minhas ideias, sem me sentir presa naquele turbilhão de pensamentos. Desci as escadas descalça. O frio do chão de madeira me ajudava a focar. Tudo estava em silêncio. Minha casa. Fui até a cozinha e abri a torneira, deixando a água correr. Antes de encher um copo, o levei aos lábios, mas mal dei um gole quando senti um calafrio percorrer minha espinha. Não estava sozinha. Me virei lentamente, e lá estava ele, encostado na moldura da porta, me olhando, não com surpresa, não com curiosidade, mas como se soubesse que em algum momento eu o encontraria ali. Não disse nada. Ele também não. Por um momento, só existiu aquele silêncio carregado de algo que nenhum dos dois se atrevia a nomear. Senti minha respiração se tornar mais pesada, meus sentidos se aguçarem. Cada detalhe do ambiente parecia amplificado. Depois do que pareceu uma eternidade, desvio o olhar e deixo o copo na bancada, tentando fazer minhas mãos não tremerem. Me esforcei para caminhar até a saída, mas quando passei ao lado dele, senti sua presença como uma corrente elétrica no ar. Não parei, não podia fazer isso. Não podia permitir que aquele instante se prolongasse mais do que o necessário. Voltei para o quarto com o pulso acelerado, sentindo-me presa em algo que já não podia controlar. Me deitei e fechei os olhos, mas sabia que não dormiria, porque no fundo, algo dentro de mim já havia mudado para sempre. Na manhã seguinte, acordei sentindo o peso da noite anterior em cada parte do meu corpo. Quase não tinha dormido, e a sensação de ter cruzado um limite invisível ainda estava ali, grudada na minha pele. Me virei para o lado e o vi, ainda dormindo, respirando com a calma de quem é alheio a tudo o que passava dentro de mim. Fiquei olhando para ele por um momento, sentindo uma pontada de culpa que tentei afogar de imediato. Não podia continuar assim. Levantei-me com cuidado e fui ao banheiro, tentando me concentrar no básico. Água no rosto, escovar o cabelo, me vestir sem pensar muito. Mas nada disso conseguia me distrair do nó no meu estômago. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que sair e enfrentá-lo. Quando desci para a cozinha, ele já estava lá, perto da cafeteira, com a mesma tranquilidade que parecia acompanhá-lo para onde quer que fosse. Levantou o olhar assim que me viu entrar, e por um segundo, o ar na sala pareceu parar. Não conseguia evitar. Cada vez que nossos olhos se cruzavam, tudo ao meu redor deixava de importar. Fui lentamente até a cafeteira e peguei uma xícara de café sem dizer uma palavra. Sabia que, se falasse, minha voz poderia me trair. Me sentei à mesa, sentindo sua presença ainda em pé, a alguns metros de distância. Não precisava se mover, nem falar. O simples fato de estar ali já fazia a tensão no meu corpo aumentar. O som da porta principal interrompeu o silêncio. Me virei justo quando ele entrava, cumprimentou-me com naturalidade e foi direto para a cafeteira. A energia na sala mudou imediatamente, como se, com sua simples presença, o ar tivesse se aliviado, voltando ao normal. Mas não para mim. Eu ainda sentia aquele peso invisível, aquela corrente subterrânea que parecia envolver cada um dos meus movimentos. Passamos o resto do dia com atividades rotineiras. Um passeio pela propriedade, uma conversa trivial sobre coisas sem importância, mas, no fundo, nada era normal. Cada vez que ele passava perto de mim, cada vez que nossos corpos se roçavam acidentalmente, sentia que estava prestes a perder o controle. Não podia mais negar. Algo havia mudado entre nós, algo que não tinha nome, mas que era impossível ignorar. E o pior de tudo era que eu já não tinha certeza se queria impedir isso. Toda vez que tentava ignorar, toda vez que dizia a mim mesma que deveria me afastar, algo acontecia e me arrastava ainda mais para dentro. Me convencia de que tudo estava apenas na minha cabeça, que era só uma confusão passageira, uma reação exagerada por estar em um ambiente diferente. Mas então, algo acontecia.
Um olhar que durava mais do que o necessário, um toque aparentemente acidental, um silêncio denso, e tudo voltava a começar. Naquele dia, tentei me manter ocupada. Depois do café da manhã, me ofereci para ajudar com algumas coisas em casa, mas logo percebi que não conseguia me concentrar em nada. Minha mente estava em outro lugar, dividida entre o presente e as lembranças. Sem querer, voltei ao momento da minha vida que parecia completamente distante da situação que vivia agora. Eu tinha 17 anos na época. Era um dia qualquer, desses em que o tempo passa sem grandes expectativas, sem promessas de nada extraordinário. Eu caminhava pelo parque, distraída nos meus próprios pensamentos, com um pequeno pacote de papel na mão. Nem lembro mais o que estava dentro, apenas que o segurava sem muito cuidado enquanto me perdia em minhas ideias. Então, de repente, o vento soprou forte, o papel se soltou dos meus dedos e voou em uma curva perfeita, como se tivesse um destino claro. Antes que eu pudesse reagir, caiu diretamente na cabeça de um homem que passava por ali. Ele ficou parado por um instante, processando o que acabará de acontecer. Depois, para minha surpresa, começou a rir. Não foi uma risada forçada ou desconfortável, mas uma dessas gargalhadas genuínas, espontâneas, que surgem sem pensar. Algo na reação dele, na leveza de tudo aquilo, me contagiou, e eu terminei rindo também. Entre desculpas e gestos desajeitados, ele tirou o papel da cabeça e, com um sorriso, me desejou um bom dia antes de seguir seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Foi um momento insignificante, mas por algum motivo, ficou gravado na minha memória. Talvez porque, naquele instante, entendi algo sobre como o acaso joga com a gente, como às vezes as menores coisas podem mudar o rumo de um dia inteiro. Voltar a esse momento me trouxe um sentimento inesperado, leveza. Porque o que eu estava sentindo agora era completamente o oposto disso. A situação, essa tensão constante, esse medo do que poderia acontecer, não tinha nada de simples ou espontâneo. Aqui não havia acaso, nem risadas sinceras. Havia uma atração cada vez mais evidente, cada vez mais perigosa. E o pior de tudo era que eu já não tinha certeza se queria detê-la. Não fazia mais sentido continuar me enganando. Não fazia sentido fingir que o que aconteceu depois foi um acidente, porque no momento em que nossos caminhos se cruzaram novamente, no exato instante em que tudo pareceu se alinhar da maneira errada, simplesmente aconteceu, sem aviso, sem planejamento. E no fundo, eu sabia que aquele seria o ponto sem retorno. O som da chuva batendo na janela me despertou. Por um momento, não sabia onde estava. O quarto estava sombrio, com apenas um fio de luz filtrando pela cortina. Senti a respiração tranquila ao meu lado, o peso da realidade me atingindo com uma força inesperada. Tudo havia mudado. Levantei-me com cuidado, sentindo meu corpo mais leve, mas a mente bagunçada. Saí do quarto em silêncio, descendo as escadas com a certeza de que não poderia mais ignorar o que acontecerá. A casa estava vazia, o ar carregado de algo que eu não podia nomear, como se o próprio espaço soubesse que algo estava prestes a desmoronar. Fui até o pátio, o cheiro da terra molhada preenchendo o ambiente, e o céu ainda coberto por nuvens pesadas. Caminhei sem rumo, tentando organizar meus pensamentos, mas cada passo me levava de volta ao mesmo ponto. Eu havia cruzado uma linha que não devia. E então, o vi. Estava ali, sob o beiral da varanda, com as mãos nos bolsos e a mesma expressão de sempre. Não houve palavras, não eram necessárias. Ficamos em silêncio, o som da chuva preenchendo o espaço entre nós. Mas no olhar dele, eu entendi tudo. Não havia volta. Respirei fundo, sentindo vertigem da decisão já tomada. Mas justo quando ia falar, a porta principal se abriu abruptamente. Ele estava ali, e sua expressão era diferente de todas as outras que eu já havia visto. Não havia raiva, não havia gritos, apenas um vazio que doía mais que qualquer outra coisa. O mundo pareceu parar. Não sei quanto tempo se passou. Pode ter sido um segundo ou uma eternidade, mas naquele momento, soube que tudo tinha terminado. E o pior de tudo era que, no fundo, uma parte de mim já havia aceitado. Uma parte de mim sabia que isso precisava acontecer, que era assim que deveria terminar, e que o verdadeiro castigo não seria o que ele fizesse a seguir, mas o fato de que eu mesma havia escolhido.